Bom dia, irmãos. Primeiro quero pedir desculpa aos irmãos. Isto de Angola mexe muito comigo. E o Dário, pá, ele não me disse desta surpresa, não me avisou, mas é muito bom. E é motivo de nós continuarmos a orar por estes pequenos guerreiros que vão crescendo e hoje já têm 16 anos, na altura eram muito pequeninos, mas é sempre uma alegria vê-los e fico com uma pontinha de uma, poderia-se dizer isto, uma boa inveja de estar lá com o Dário e de estar com ele e podermos estar com aqueles jovens. Mas o Senhor tem cuidado e eu dou graças a Deus por vê-los crescer, por ver também o Senhor operar e a usar o Dário naquele local. E eu, quando vi o Dário a fazer a entrevista ao Ignaldio, por momentos pensei mesmo que o Dário era angolano, porque o Dário até já estava com aquele sotaquezinho, mesmo, estavas quase no ponto, Dário, mais um bocadinho, e é bom nós vermos isso, vermos a entrega do Dário e o Dário não querer fazer a diferença firmando-se europeu. Não, epá, eu sou como um de vocês e isso é muito bom. E é assim que a gente chega aos corações daquelas almas. É motivo de continuarmos a orar pelo Cristóvão também, é muito importante. E o Dário, da outra vez que nos trouxe a notícia de que há o perigo lá de a lei em si poder penalizar quem tem um espaço aberto e fala da mensagem e da palavra de Deus, mas que o Senhor possa cuidar e que eles possam estar nas nossas orações. Isto foi só uma parte. Vamos então dar início e vamos orar antes de podermos falar acerca da palavra do nosso Deus. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós graças te damos, Senhor, porque sabemos que estamos nas tuas mãos, Senhor, e mais uma vez te agradecendo pelo Dário, Senhor, e pela tua obra ali, Senhor. Ela é tua, Senhor, toda a honra e toda a glória para ti, Pai. Somos meros servos teus, Senhor, e usa-nos como tu assim entenderes, Senhor. Mas graças te damos, Senhor. Graças te damos também pelos nossos jovens, Senhor, que tu continuas a cuidar deles aqui, Senhor. E como o Ignaldio dizia, Senhor, de facto é precioso orarmos uns pelos outros. E que seja essa sempre o nosso sentimento, Senhor, de podermos interceder uns pelos outros. Te agradecemos mais uma vez a palavra que vamos ouvir, Senhor, que sejas tu a conduzir todas as coisas e que os nossos corações possam estar atentos. Tudo isto pedimos e agradecemos no nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Já agora bom dia à malta. Olha, que horas são? São 9h33, né? 9h30. Pessoal, estou aqui com o Ignaldio. Diz assim olá, faz ali lá eles. Muito bem. Ignaldio, que idade é que tens? 16. 16 anos? Sim. És do tempo do Nando, não é? Sim. Yeah. E converteste com que idade? Lembras-te mais ou menos? 12. Sim, 12. 12 anos? Sim. E lembras-te, consegues dizer mais ou menos como é que te converteste? Como é que foi a situação? O que é que te levou a aceitar Cristo? Sim, a princípio eu quando mudei para o bairro de Jonando, Yeah. me convidaram para ir na casa dele, que tinha estudo bíblico. Yeah. Ou seja, moravas ao pé do Nando, era? Sim. Mais ou menos a quantos metros, sabes? Sabes dizer? Não sei muito bem. A quantos minutos? Uns 5. 5 minutos? Sim. Muito bem. Yeah. E mais? E depois ele oferecia Bíblias a pessoas que já sabiam ler. Yeah. Eu quando fui lá já sabia ler. Eu sabia Só ler. que ele não tinha Bíblias para oferecer. Depois foi para Portugal e trouxe algumas Bíblias. Yeah. E depois ofereceu uma Bíblia, falou algumas palavras boas de Cristo para mim. Uhum. Depois eu recebi a Bíblia, cheguei a casa, fiquei a pensar e orei a Deus e aceitei Jesus Yeah. como Senhor Salvador. Graças a Deus por isso. E o que é que te marcou mais nessa altura? Nessa altura o que me marcou mais foi começar a ver as mudanças em mim, tipo as coisas que eu achava ser importantes começaram a perder a importância. Começaram a perder a importância. Graças a Comecei a Deus. dar prioridade às outras coisas. Yeah. Sim. E agora como ministério? Tens mais ou menos objetivos? O que é que tu queres fazer da vida? Onde é que o Senhor faz parte da tua vida em tudo o que tu queres fazer? A princípio, tipo, eu quando quero fazer alguma coisa sempre me pergunto o que é que Deus acha, tipo, o que é que é a vontade de Deus. Yeah. Então, tipo, agora neste momento o que eu quero mais é fazer a vontade de Deus, aquilo foi que Deus quer para mim, então eu faço. Graças a Deus por isso. Nossa. Sim. Bem, o Ignaldio também é um bocadinho reservado, é como eu. Deixa estar que nós somos os dois assim. Eu normalmente se tiver de ficar calado, até eu prefiro ficar calado.
Aliás, às vezes o que me vês às vezes quando me vês assim na internet ou o que for, isto é tipo, é exceções. Sim, sim. E aquilo é exceções. Normalmente eu gosto de ficar um bocadinho mais calado. E às vezes eu também sou reservado. Então a malta assim fica já a conhecer um bocadinho o Ignaldio. O Nando fica já a matar saudades. Fica já a matar saudades, muitas mesmas. E o Kraus fica com mais vontade ainda de vir cá. Queres dizer alguma coisa a eles? O que é que dirias a eles se pudesses agora, de repente, a gente estalava os dedos e aparecíamos na Quinta do Conde? O que é que tu dizias aos irmãos? Ou à malta lá? Acho que a primeira coisa que eu faria é eles dar um abraço a todos, cumprimentar eles, agradecer pelas orações que eles têm feito por nós, dizer que também nós aqui sempre oramos por eles. Sim. E falar da comunhão boa que nós temos, apesar da distância, estamos sempre juntos. Graças a Deus por isso. Muito bem. Pronto, e é isto. Mandei outro abraço a eles. Grande abraço. Bem, pessoal, grande abraço. Vemo-nos para aí em novembro. Acho que é de 11 de novembro, acho eu, é quando eu chego lá. E pronto, até mais. Então vamos à mensagem em si. Eu hoje queria-vos falar acerca de algo que é... O David, a semana passada, o pequenino Gabriel fez-lhe uma pergunta quando eles vinham a caminho e eu sei que o Gabriel não percebeu nada da mensagem que o pai iria transmitir aqui. E hoje a mensagem será todo. O tema em si, ou poderá ser o tema ou não, o tema eu deixo ao critério do irmão Carlos, seria todo. Que é assim, geralmente nós, quando vamos a um sítio, ou se a nossa esposa ou o esposo chega atrasado à igreja, diz assim, epá, tu perdeste a mensagem toda. Não perdeu a mensagem toda, porque às vezes chegou a meio, não perdeu tudo. O nosso todo é diferente do todo de Deus. Quando nós, por exemplo, chega alguém, ou quando nós temos alguém em casa e porventura estamos a jantar e estamos a comer, e a gente suja um bocadinho a camisa. A esposa diz, estás todo sujo. Não estou todo sujo, eu só tenho aqui uma pintinha suja, mas a ideia, o nosso todo, não é o mesmo todo do nosso Deus. E muitas das vezes nós encontramos em situações tão difíceis que nós dizemos, a minha vida está toda virada de pantanas. Não está toda virada de pantanas. Há solução ainda. Ou está tudo perdido. Qualquer situação que nos acontece na vida ou uma desgraça na família, está tudo perdido. Não está tudo perdido. E nós vamos ver o que é o todo do nosso Deus, mas pode haver momentos na nossa vida que infelizmente o inimigo tem a sua estratégia e ele usa dois mapas. O inimigo geralmente das nossas almas tem dois mapas. O primeiro mapa de ataque dele é o nosso próprio eu, é o meu temperamento, a maneira como eu sou. E depois tem outro mapa que são as circunstâncias que ele utiliza também. Ele utiliza estas duas vertentes, estes dois mapas de ataque e principalmente ele tem a ousadia de tentar minar e destruir a Igreja Corpo de Cristo hoje. E nós temos de ter muito cuidado com isto, irmãos. A passagem que vou servir de base não é uma passagem que tenha a ver em si com a dispensação atual, mas pode-se aplicar. E quando eu digo o inimigo utiliza estes dois mapas enormes, que é o nosso temperamento e as circunstâncias à volta, ele hoje só precisa... Muitas das vezes nós temos muitos crentes, eu já ouvi dizerem, epá, e o Satanás tentou-me, e Satanás fez-me isto. Não fez nada disso. Não foi Satanás que veio e fez, ele próprio. Não tem nada a ver. Há duas situações na palavra de Deus que nós vemos a interferência de Satanás diretamente. Uma delas foi quando o pecado não existia. E ele interferiu diretamente no Jardim do Éden, com Eva e Adão. E outra vez foi no deserto com o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo não havia pecado nele. E ele não poderia utilizar estes dois mapas, que eram as circunstâncias e utilizar o temperamento do Senhor Jesus Cristo, porque não havia pecado nele. Então ele teve que agir diretamente. E foi nessa altura que ele agiu. Hoje em dia as coisas não acontecem assim. Ele está com os seus... vocês imaginem o quadro que é. Se nós imaginamos, se nós pensarmos um bocadinho, a nossa vida tem que ser uma vida de cautela.
E este homem do qual eu vou falar foi um indivíduo desprovido de cautela. Era um religioso. E quando eu digo nós temos de ter uma vida de cautela, é porquê? Porque o inimigo não dorme. Satanás não dorme, irmãos. Ele tem a estratégia muito... Ele conhece-nos. Ele conhece a cada um de nós. Aliás, ele conhece os nossos antepassados. Ele conhece as nossas fraquezas. Lá está o mapa que ele tem ali, que ele abre. Eu parece que estou a ver a cena. Ele com o mapa aberto e ali com aqueles picozinhos todos. Olha, agora vocês pegam e vão atacar esta área. Esta área, estão a ver, é as mulheres na vida dele, estás a ver? É ali que vocês têm a atacar. Olha, este indivíduo é inveja. Epá, cuidem, tratem de vocês pôr no caminho dele. Opa, este indivíduo, olha, perante as circunstâncias e a ganância que ele tem, olha, tentem ocupar o tempo dele. Ele não pode ter tempo para Deus. De maneira nenhuma. Epá, deem-lhe dinheiro. Deem-lhe dinheiro, uma boa oferta, um trabalho muito bom, muito dinheiro. E vocês vão ver que é ali que ele vai cair. Esta é a estratégia dele. Vamos abrir no segundo livro de Crónicas. E nós vamos ler aqui, eu vou ler muito rapidamente, no versículo 25. E havia este homem de 25 anos. E nesta altura, eu vou ler, é melhor ler, eu queria resumir porque o tempo voa, mas eu vou ler. Versículo 25 do segundo livro de Crónicas. Capítulo 25, segundo livro de Crónicas, perdão. Capítulo 25, segunda de Crónicas. E a palavra de Deus diz-nos assim: era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Joadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Vou só parar aqui um bocadinho. Porém, não com o coração inteiro. Ele não tinha todo o coração dele ali, no Senhor, na obra, no serviço. E ele tinha uma responsabilidade muito grande. Ele não tinha o coração inteiro. Então, será que é possível nós não termos o coração inteiro, todo, lá está, o todo o nosso coração inteiro, na obra, no amor que nós temos pelo nosso Deus? Se agora no fim do culto, qualquer um de nós nos pusesse ali à porta e fizéssemos a seguinte pergunta: tu amas a Deus de todo o teu coração? E qual seria a vossa resposta? A nossa resposta, quase todos. Eu acredito que todos nós sairíamos dali dizendo: sim, amo todo o meu coração. E depois, se eu fizesse a seguinte pergunta logo a seguir: amas qualquer um irmão destes de todo o teu coração? Tu amas o teu irmão? Aí a história já é outra. Epá, também não peçam isso, né? Quer dizer, eu não sou obrigado agora... Aí começa logo a situação. Eu não sou obrigado a amar os meus irmãos. Mas a palavra de Deus diz. Então, se tu não amas o teu irmão que vês, como é que podes dizer que amas a Deus? Então eu já não amo de todo o meu coração a Deus. Então já tenho aqui um problema para eu resolver na minha vida. Mas eu não sinto amor pelos meus irmãos. Deus não manda-te sentir. Deus diz, isso é uma decisão. Deus manda-te amar os teus irmãos, então tens que decidir amar os teus irmãos. Tens de fazer por. Quando nós decidimos fazer alguma coisa, temos que fazer por. A decisão é fazer algo, não é sentir. Porque se eu estiver à espera de sentir, esqueçam. Porquê? Porque quem começa a comandar a minha vida é o meu coração. E este homem aqui, ele deixou-se comandar pelo coração dele. A minha pergunta é: quem tem comandado a vossa vida? Os vossos sentimentos? O vosso coração? Tem sido ele que tem ido à frente? Ou tem sido o Senhor? Vamos ver o que é que este homem fez. Este homem, e nós vemos no versículo 2, fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. E agora vamos ler. Mas depois vamos ver o que é que Deus, e Deus fala de outro homem, daqui um bocadinho eu já vou ler, de outro homem, que era com o coração inteiro, que ele amava a Deus. Pecou sim. E pecou muitas vezes e fez coisas gravíssimas, mas ele amava o Senhor e fazia o que era reto aos olhos do Senhor com o coração inteiro. Mas isso é daqui um bocadinho. Então o Senhor diz assim: sucedeu, pois, que sendo-lhe o reino já confirmado, matou
os seus servos que feriram o rei seu pai. Porém não matou os seus filhos, mas fez como na lei está escrito, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Ou seja, engraçado, não? Ele não servia o Senhor, ou seja, de coração inteiro, mas ele cumpriu o que era a lei. Mais à frente, nós lemos: e Amazias juntou a Judá e os pôs segundo as casas dos pais, dos chefes de milhares e por chefes de centenas, por todo o Judá e Benjamim, e os numerou de 20 anos e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que saíam ao exército, e levavam lança e escudo. Também de Israel tomou o soldo 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se porém fores, faze-o, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dar do que isso. Então separou Amazias as tropas que tinham vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Então, resumidamente, o que é que nós vemos aqui? Um indivíduo que vai entrar em guerra, vejam o coração, como ele deixa-se guiar pelo coração dele. Então ele confia nas próprias forças dele. Mas ele antes tinha cumprido a lei. Anteriormente nós vemos que ele cumpriu a lei. E nós agora vemos que depois deste homem de Deus lhe ter dito: olha, tu não podes levar aqueles homens de Efraim. Sabem o que é que ele fez? Ele confiou tanto nas forças dele que ele pagou a mercenários, 100 talentos, nós vemos aqui, 100 talentos de prata, contratou outros homens de Israel, porque na altura estes dois exércitos estavam divididos. Ele contrata 100 homens, paga-lhes para eles irem lá lutar, ou seja, ele nem sequer consultou um homem de Deus a dizer assim: será que Deus vai ser connosco nesta batalha, como outros homens outrora fizeram? Quantas vezes nós tomamos decisões com base na nossa conta bancária, sem consultar o nosso Deus? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós queremos adquirir isto, adquirir aquilo, ou fazer seja aquilo que for, nem sequer... Nós vemos que o Fábio, por aquilo que eu me apercebi, às 4 da manhã ele levantou-se para ler a palavra de Deus. Quantas vezes nós dizemos assim: tenho todo o meu tempo ocupado durante o dia, não tive tempo para Deus. Porque tive todo o meu tempo ocupado. Mentira! Quem é que disse que nós temos o nosso tempo todo ocupado? Será que tivemos o nosso tempo todo ocupado e se calhar não ligamos a televisão? Se calhar para isso já temos tempo. Este homem tinha o tempo dele todo ocupado. Não teve tempo para consultar o homem de Deus. Teve com o homem de Deus ir ter com ele. A palavra de Deus está nas nossas casas. É só nós abrirmos. Este homem foi ter com o rei e disse: olha, se tu fores, vai na tua força, porque Deus não é contigo. Porque aqueles homens de Efraim, Deus não é com eles. E se tu fores, vais ser derrotado. Este homem era religioso. Sabem o que é que ele fez? Ele cumpriu aquilo que o homem de Deus disse. E mandou de volta. Sabem, para nós termos mais ou menos uma pequena ideia, sabem quanto é que era 100 talentos de prata? Eram 1.200 e tal quilos de prata. 1.200 e tal quilos de prata. Era muito dinheiro ali envolvido. E ele perdeu esse dinheiro. Obedeceu a palavra de Deus. Agora, obedeceu de todo o coração? Não. Ele não obedeceu de todo o coração. E nós vamos ver mais em baixo porque é que ele não obedeceu de todo o coração. Porque ele obedeceu por medo. Ele teve medo. Teve medo de quê? De perder algo que lhe dava algum estatuto. Muitas das vezes na nossa vida, infelizmente, nós temos medo.
Nós não agimos por amor ao nosso Deus, não agimos por obediência ao nosso Deus. E eu agora aqui passo a palavra para os mais novos. Quando vocês agirem, não agem por medo. Vocês têm que agir por amor ao nosso Deus. Porque vocês se agirem por medo de desobedecer aos pais, um dia vocês vão cair. Vão cair. Amem a Deus verdadeiramente de todo o vosso coração. O Senhor diz que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso sentimento. Será que hoje, e vocês podem dizer assim, pois é, mas isso era naquele tempo. Vamos abrir em Hebreus, na carta aos Hebreus. Deixem-me só ver aqui se eu não me perdi aqui no versículo. No versículo 10, no capítulo 10, perdão, e versículo 22. E vamos ver como é que é possível hoje, infelizmente, nós não depositarmos toda a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E isso é grave. É muito grave. E a palavra de Deus diz-nos assim, no capítulo 10 de Hebreus, e no versículo 22, a palavra de Deus diz-nos, cheguemos-nos com verdadeiro coração em inteireza, certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ou seja, cheguemos-nos com verdadeiro coração em inteireza de inteira certeza de fé. Inteira certeza de fé. Esta inteira certeza de fé é o quê? Toda a nossa fé. Toda. Não é metade. Nós temos que ter toda a nossa fé em quem? Depositada no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que ter a certeza absoluta, mas é a certeza absoluta, e tenho que depositar a minha fé. Eu não posso depositar a minha fé nas coisas. Eu não posso depositar a minha fé. Se eu tiver a depositar a minha fé em alguém ou em coisas, eu estou a dividir o meu coração. Eu estou a compartimentar a minha vida em duas partes. Esta metade eu deposito confiança em Deus, mas esta já tenho que depositar nesta área que não tem a ver com Deus. Então eu não estou a servir nem estou a agradar ao meu Deus de todo o meu coração. Sabem, infelizmente, sabem uma coisa? Quando o Senhor diz que é tudo, não é metade. O Senhor Jesus Cristo morreu por quem? Por alguns pecadores? Só por alguns? Por todos. O Senhor Jesus Cristo foi à cruz por todos. Não diz que foi por uns ou por outros, ou pelos loiros, ou pelos morenos, ou pelos brancos, ou pelos negros. Não, por todo. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna. Todo, não é alguns. O Senhor Jesus Cristo, mais nós podemos ler muito rapidamente, ou posso ler no Evangelho de João, e lemos logo no capítulo 1, o que é que o Senhor diz acerca daqueles que são filhos de Deus. E o Senhor Jesus Cristo diz isto logo no capítulo 1 de João. Nós lemos no versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos. Todo aquele que aceitar o Senhor Jesus Cristo, o sacrifício na obra que o Senhor Jesus Cristo fez, todo passa de criatura para filho. Isto é algo maravilhoso. E esta certeza o Senhor dá-nos. O Senhor dá-nos porque o todo de Deus é mesmo todo. Não é brincadeira, não é metade ou alguns, não. É todo. Então ele diz-nos, se nós formos ver a palavra todo na Bíblia, é algo impressionante. Como o Senhor várias vezes. Porquê? Para a segurança nossa. Porque se esta palavra não estivesse aqui, punha em causa muitas coisas. Punha em causa a questão de nós pensarmos que o Senhor só queria, na presença dele, alguns preferidos da parte dele. Não é isso que nós fazemos na nossa vida. Muitas das vezes nós escolhemos quem está ao nosso derredor por critérios que nós escolhemos. Nós estabelecemos um critério. Este não. Aquele também não. O Senhor não fez isso, irmãos.
O Senhor, inclusive, morreu por aqueles próprios que o puseram na cruz. Ele fez isso por todos. Então, não será lógico da nossa parte amarmos o nosso Deus de todo o nosso coração, servirmos-o de todo o nosso coração? Eu vou passar à frente. E nós perguntamos assim, então, mas como é que é isso? Como é que nós podemos, pecadores que somos, um coração contaminado como é o nosso, como é que nós podemos então amar a Deus? De todo o nosso coração. E a palavra de Deus diz-nos isto. No primeiro livro de Reis, no capítulo 9, nós vemos, e isto aqui é delicioso, irmãos, e isto serve-nos de consolo, de nós pensarmos que, de facto, é possível, com as nossas fraquezas, com as nossas lutas, é possível nós servirmos e amarmos o nosso Deus de todo o nosso coração. Mas há algo da nossa parte, tem que haver um compromisso da nossa parte para com o nosso Deus. Não é pensar que eu, em casa, olha, vou ao site, vou ao computador e vou ouvir a mensagem deste domingo. E aí eu estou bem. Não é só isso. Existe um compromisso da nossa parte muito pessoal com Deus para que, de facto, isto possa ser realizado. Nós amarmos o nosso Deus e servirmos de todo o nosso coração. E no capítulo 9 do primeiro livro de Reis, a palavra de Deus diz-nos assim: sucedeu, pois, no versículo 1, sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que veio a vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeon. E o Senhor lhe disse, e isto são palavras do Senhor, toda a palavra do Senhor é esta, mas o Senhor disse isto: ouvi a tua oração e a tua súplica. Irmãos, quantas vezes nós oramos ao nosso Deus? Começa já por aqui. Começa por aqui. Quantas vezes nós vemos este homem, ele orou a pedir orientação de Deus? Não. O Senhor teve que mandar lá um homem dizer, olha, tu vais, mas vais-te dar mal. E tanto é, mais à frente, nós vemos que ele, o que é que ele fez? Ele prostrou-se perante outros ídolos. Ele foi à batalha, o Senhor deu-lhe aquela nação, ele venceu a batalha, ele trouxe outros ídolos e adorou. Ele adorou ídolos que não libertaram o seu povo. E menosprezou o Deus que lhe livrou das mãos daquele inimigo. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Quantas vezes nós prostramos-nos diante de coisas que perecem e que nos levam para coisas muito más? E não agradecemos a Deus, nem falamos com Deus e agradecemos por aquilo que Ele nos dá e pelo sustento que Ele nos dá. Vamos diretamente ao nosso Deus. E nós prostramos-nos diante de coisas, mas vocês podem dizer, prostramos-nos diante de coisas? Como é que podes dizer uma coisa dessas? É quando nós tiramos o lugar de Deus e pomos outras coisas. Quando nós tiramos o tempo que nós deveríamos reservar para Deus, ocupamos por outras coisas. Estamos a tirar o lugar de Deus. Estamos a pôr no lugar de Deus outras coisas. Sem querer, nós estamos a tornar-nos e estamos a idolatrar outras coisas, lá está, que Satanás utiliza nas nossas circunstâncias, pessoas. Podemos idolatrar pessoas, podemos idolatrar bens materiais. Temos de ter cuidado com isso. Será que as coisas é que nos servem ou nós é que servimos as coisas? O que é que nós andamos a fazer? E nós vemos o Senhor dizer assim, ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se tu andares perante mim, como andou David, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazer segundo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. E nós vemos assim, ele diz, David andou com inteireza de coração, ou seja, David servia a Deus e andava com o coração todo, mas David pecou, David adulterou, David mentiu, David matou, David fez isso tudo. Mas como é que é possível? Esta é a grande diferença, irmãos. Ou seja, ele orava, ele suplicava ao Senhor. Nós não podemos viver uma vida sem propósito. E uma vida vivida com propósito, ainda ontem falávamos acerca disso, uma vida vivida com propósito é nós termos objetivos na nossa vida como crentes.
Se eu tenho familiares meus que ainda não chegaram à salvação, que eu tenho o objetivo de lhes falar, de orar por eles, ter uma lista de oração, ter um compromisso com Deus diário, como tem o Fábio. Que o Senhor nos ajude. Isso é ter uma vida de compromisso com o nosso Deus. Nós vemos que existia intimidade, uma intimidade muito pessoal com Deus. E nós vemos quando o Senhor diz aqui: santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome. No nosso lar, quem é que prevalece? Será que temos o nome do Senhor ali em primeiro lugar? Para que o Senhor possa estar ali? Para que todas as decisões possam ser postas aos pés de Deus? Será que é isso? O nome do Senhor está ali? Está cravado ali nas paredes da nossa casa? Na nossa vida? Nós vemos que houve uma preocupação de guardar a palavra de Deus. Nós fazemos isso? Nós guardamos a palavra de Deus? Se nós, de facto, levarmos uma vida de oração, se nós levarmos uma vida de estudo da palavra, de querermos saber o que é que Deus quer, e o principal nisto tudo é nós vermos que tudo isto era em prol de quê? Tudo o que este homem fez, David fez e o seu filho seguiu, foi em prol de quê? Do Senhor. O Senhor estava em primeiro lugar. Será que o Senhor está em primeiro lugar nas nossas vidas? Será que nós nos preocupamos com Ele de tal maneira que isso possa ser um reflexo, passar um bom reflexo aos outros? Lá está o bom cheiro do Senhor passar aos outros? Será que nós revelamos isso no nosso viver diário? Quando o David, a semana passada, falava, ele dizia que o Senhor, e a palavra de Deus o diz, não sei se vocês se lembram, que o Senhor utiliza as pequeninas coisas para confundir as grandes. O Senhor utiliza as coisas muito simples, muito pequeninas. Sabem o que é que o inimigo faz? Utiliza as grandes coisas para abafar estas pequenas coisas. Por isso, é mais fácil nós adquirirmos as pequeninas, que é as que Deus nos dá. Para quê? Para pegarmos nessas pequeninas e deixarmos que o Senhor trabalhe na nossa vida. Muitas das vezes pegamos naquilo que é apetecível aos nossos olhos, aquilo que nos faz sentir bem, então pegamos nessas coisas que supostamente são grandes aos nossos olhos. E cuidado, irmãos, possamos pôr na balança o que é que pesa mais na nossa vida. Prioridades. Ter prioridades. Um crente que tenha prioridades na sua vida, chama-se a isso compromisso com Deus. Eu vou pôr prioridades na minha vida. Eu não vou dizer que está tudo perdido, porque não está tudo perdido. Eu tenho o Senhor comigo. Quem é que disse que está tudo perdido? Eu hoje de manhã falava com a irmã Francisca. Eu quando falo com a irmã Francisca fico mais pequenino. Eu acho que ela tem 1,5 m. Eu fico mais pequenino que ela. A nossa irmã Francisca é demais. Sabe o que é que ela me disse? Eu disse, olha, irmã Francisca, nós estamos aqui na ceia, os irmãos já tinham começado, dá para ir buscá-la? E ela dizia, não vai dar, eu estou tão tonta, mas não é isso que me interessa, mas eu estou a orar por vocês. É impressionante, mas eu estou a orar por vocês. E ela disse-me assim, irmão Nando, diga ao pregador que eu estou a orar por ele. Impressionante. Eu fico de rastos quando falo com a irmã Francisca, porque eu é que sei, penso que vou consolá-la, mas ela depois é que nos consola a nós. Porquê? Porque a prioridade dela, ela tem uma prioridade na vida dela, e a prioridade dela é os outros. Irmãos, que o Senhor nos ajude, e que na nossa vida, o nosso todo, tenhamos cuidado. Essa história de dizer, principalmente, senhora, não digam, vocês têm a camisa toda suja. Não está toda suja, é só um bocadinho. Não exageremos. Mas cuidado com o nosso todo. O todo do nosso Senhor, ele é algo que nós não conseguimos entender ainda. Certamente um dia na glória vamos entender o todo do nosso Deus. E eu vou terminar com este versículo, e nós vamos abrir na carta aos Efésios. Na carta aos Efésios, e no capítulo 1, o Senhor diz-nos assim, versículo 3, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas.
esta todas não é metade, algumas, ou ele reservou umas para uns, outras... Não, todas. E vai ser maravilhoso quando nós chegarmos ao céu e percebermos isso, só ali é que nós vamos ter esse entendimento. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que isto possa servir de consolo uns para com os outros. E quando alguém dizer, olha, irmão, a minha vida está toda de rastros, não está nada toda de rastros. Ainda há coisas aqui que nós podemos levar aos pés do Senhor e o Senhor pode alterar. Para o Senhor não há impossíveis. Quando a nação de Israel, eu imagino, vocês imaginem o cenário, quando eles estavam a fugir no deserto e as tropas de Faraó vinham, eu imagino como é que eles não vinham. A ira e todo o ódio que eles tinham por aquela nação, eu imagino aquele exército, eles deviam pensar, quando a gente chegar lá vamos estripar aqueles homens todos. Era o que eles vinham feitos para fazer. Agora imaginem, aquela multidão de gente, vem o exército de Faraó, montanhas de um lado e o mar do outro. Quantos não disseram assim, está tudo perdido? Está tudo perdido, não há nada a fazer. Agora, olha, vamos orar e esperar que a lança nos mate o mais rápido possível para a gente não sofrer. Quantos não pensaram assim? Quantos de nós não pensamos assim? Não há nada a fazer. Está tudo perdido na minha vida. O que é que o Senhor fez? O Senhor operou. Nessas horas em que o limite, a gente está ali no limite, é quando nós vemos e quando nós depositamos a confiança no nosso Deus, epá, este homem não fez isto. E nós vemos que ele teve um fim triste. Se vocês lerem depois a história deste rei, ele teve um fim triste. Porquê? Porque ele não depositou a confiança dele, o coração dele não estava todo no Senhor. Em parte, era religioso. Qual é a nossa condição aqui? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Graças a Deus. Eu estava ali a ouvir o Nando e estava a lembrar de Cantares de Salomão, a Sunamita, e em determinada altura, no capítulo 5, quando ela fala do seu amado, e alguém lhe pergunta, o que é que o teu amado é mais do que outro amado? O que é que o teu tem de diferente que os outros não têm? E ela começa a descrevê-lo. O seu amado era único. E até que ela chega ao fim e diz, o seu falar é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. E depois ela continua e diz, eu sou do meu amado e ele é meu. Ele é totalmente desejável. O Senhor é totalmente desejável para cada um de nós? Ou é só em parte? Qual é a diferença? Que se nos perguntarem, o que é que o teu Deus tem mais diferente que os outros? O que é que nós vamos responder? Ele é único. Ele é o meu amado. E ele é totalmente desejável. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos terminar com a oração. Vamos ficar de pé. E, Carlos, termina, se chama. Nós não temos palavras para te dirigir, Senhor, depois de ouvirmos a tua palavra como ouvimos. E não temos palavras para te agradecer até aquilo que se passa aqui nesta igreja. Nós louvamos-te porque sentimos-te, vemos-te. Nós estamos aqui sós. A tua palavra é poderosíssima. Amém. Tão clara. Obrigado por ela. Obrigado por ti. Obrigado porque nos colocaste nesta igreja. Louvado seja o teu nome. E que nos continues a dar graça para podermos falar de ti como tu és. Para que todos vejam e te amem de todo o coração. E pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado.